Vamos com uma breve mensagem hoje, Filipenses capítulo 1. Convido você a abrir comigo sua Bíblia nessa carta do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Até o versículo 26. Essa é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos. E é importante entender que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso, ele será julgado por Roma, e ele não sabe o que vai acontecer com ele. O futuro dele é incerto. E é assim que ele escreve essa carta. Então acompanhe comigo a leitura. Filipenses 1, a partir do verso 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida e será exposta, e nós oramos pedindo que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações essa noite e transforme corações essa noite, para que todos sejamos direcionados e conectados à pessoa de Jesus, que é o único que pode gerar sentido verdadeiro e real na vida humana. Que o Senhor nos abençoe essa noite em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a cantora Katy Perry fez muito sucesso cantando uma música que, traduzindo para o português, seria Fogos de Artifício. Uma música que tem sido tocada várias vezes, é uma música que tem um ritmo muito legal, né, que muita gente gosta. Mas eu acho interessante o começo da música da Katy Perry. Diz assim, o começo dela: você já se sentiu como um saco de plástico voando com o vento, querendo começar de novo? Você alguma vez já se sentiu tão frágil como um castelo de cartas, a um simples soco de desmoronar? Você alguma vez já se sentiu como se estivesse enterrado a 7 palmos? Você grita, mas parece que ninguém ouve nada. E ela começa a procurar um sentido para a vida, e ela diz: você já sentiu que sua vida às vezes não teve mais sentido? Você já passou pela sensação de que às vezes não vale a pena viver, de que você está completamente perdida? E eu acredito que esse começo da música dela resume e fala de muita gente que tem enfrentado esse tipo de vida e que tem experimentado essas coisas, esses tipos de sentimento. É como um saco que vai voando aí, como um castelo de cartas a ponto de desmoronar. Ou seja, a vida está sem sentido, não há rumo, não há firmeza, não há motivo de existir. E eu acredito que essa parte da música, que é o começo, reflete muito a vida de várias pessoas hoje, e pode ser a sua. Uma vida que às vezes não tem sentido, que você corre para lá, corre para cá,
né? Enche seu dia, enche sua vida de preocupações, mas na verdade você sabe que quando você para um pouco para pensar, falta alguma coisa. Parece que está sem rumo o negócio, parece que está sem sentido. O problema é que na música depois ela dá a receita dela para resolver isso, né? E no caso da música, a receita dela é de que há uma faísca dentro de cada um de nós, de que essa faísca pode ser acesa por nós mesmos, e aí nós conseguimos resolver e conseguimos nos tornar pessoas importantes, resolver os nossos problemas e ganhamos um sentido na vida. Esse é o problema da música dela, porque eu não acredito que nós, seres humanos, temos uma faísca dentro de nós e que nós mesmos podemos acender essa faísca e a nossa vida mudar do dia para a noite e a nossa vida encher de sentido, porque isso é impossível para um ser humano. Agora, para Paulo, numa situação bem diferente da situação da Katy Perry, ele escreve de um jeito que as palavras dele resplandecem um verdadeiro sentido para a vida. Eu comecei aqui dizendo que Paulo, ele escreve e ele está preso numa masmorra, e ele será julgado por Roma, e ele não sabe o que vai acontecer na vida dele. Ele pode morrer, ou ele pode permanecer naquela masmorra úmida, escura e fedida durante muitos anos. Mas quando você lê esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses, você percebe que Paulo encontra sentido em tudo. Encontra sentido no sofrer, encontra sentido na libertação, encontra sentido na morte, encontra sentido na vida. E a pergunta é, num mundo e numa sociedade como a nossa, em que as pessoas elas vivem como zumbis, ou seja, vivem por viver, não tem um real motivo, não tem algo que faça com que elas acordem de manhã, abram seus olhos, enchem o pulmão de ar, saia da cama e fale, vale a pena viver. Paulo, através da inspiração do Espírito, nos mostra o verdadeiro sentido da vida humana. E qual que é o verdadeiro sentido da vida humana? Nesse trecho que nós lemos, podemos resumir no versículo 21, que Paulo ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele diz, olha, estou preso, serei julgado, não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer, mas para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E ele explica o que é o lucro na morte. O lucro na morte é porque se ele morrer, ele vai ter um encontro diferente com Jesus. Um encontro muito mais intenso do que o que nós temos aqui. Então nós podemos afirmar que Paulo está dizendo assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é Cristo. É isso que ele está dizendo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer também é Cristo, porque se eu morrer, eu estarei com Ele lá. E é isso o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, principalmente no versículo 20. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O problema, irmãos, irmãs, queridos e queridas, é que nós vivemos em uma sociedade que corre desenfreadamente atrás de sentido para a vida. Porque a nossa raça humana, a nossa raça, precisa de um sentido para viver. Você precisa de um sentido para viver. Eu preciso de um sentido para viver. Os animais irracionais não precisam. Você nunca vai passar debaixo de uma árvore com uma casinha de João de Barro e o João de Barro lá encostado e se perguntando qual o sentido da minha vida. Você nunca vai encontrar um gato com um problema existencial. Nenhum tipo de animal irracional você vai encontrar com problema, mas a nossa raça precisa. O problema é que, desde o Éden, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus e se desconectaram de Deus, se desconectaram uns dos outros e se desconectaram da criação, a vida humana perdeu sentido. E desde lá, as pessoas buscam desesperadamente um sentido para a vida, o porquê viver, o porquê sofrer. E muitas, por não encontrarem isso, dão fim à vida. Que o suicídio é isso, é quando o negócio fica tão feio
que a pessoa não vê saída e não vê mais sentido para ficar vivo. Então é melhor dar um fim nele mesmo. Irmãos, a nossa sociedade hoje, ela é, sempre foi assim, ela é especialista em buscar sentido na vida, mas é o que eu chamo de sentidos vazios. Por exemplo, tem gente que o sentido da vida é a família. É um motivo nobre. As pessoas trabalham, se esforçam para cuidar da família, e o sentido da vida delas é a família. É um sentido nobre isso. É um motivo nobre de sentido para a vida. Mas não basta para nós. Porque as pessoas morrem. E a família é composta de pessoas imperfeitas. Outras pessoas colocam o sentido da vida no trabalho e na carreira. Sacrificam família, sacrificam a própria saúde, vestem a camisa da empresa, correm atrás de bônus, de premiação, porque o sentido da vida delas está no trabalho. Mas também não é o sentido correto da vida de um ser humano. Porque vai dar uma hora, o patrão manda embora, e aí? O sentido da vida ficou para trás. Outros ainda colocam o sentido da vida no dinheiro, por exemplo. Correm atrás a vida toda atrás de dinheiro, achando que ter dinheiro vai gerar sentido na vida. E quando elas ganham, aqueles que ganham, percebem que o dinheiro não traz sentido para a vida. Outros acham que o sentido é curtir a vida, curtir a doidada vida, usar de tudo, fazer tudo, viajar para tudo, e, como dizem, né, zoar o barraco, e fazem tudo isso, e percebem que a vida continua sem sentido. Outros encontram sentido em outras pessoas, mas são pessoas falhas e pecadoras como todas as outras, e decepcionam também. Ou seja, tem até aqueles que encontram sentido na vida no Facebook. Vocês já viram esses? Ficam no Facebook o tempo todo, postando um monte de coisa, e parece que o sentido da vida daquela pessoa é o Facebook. E tem mais um monte de motivo de sentido na vida que as pessoas correm atrás. Por que a gente vive? Por que a gente passa por tudo isso? Né? Mas é o que eu chamo de sentidos vazios. Coisas, pessoas, instituições que nós corremos atrás para conseguir, mas que não geram de fato o verdadeiro sentido para nós. Mas o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro sentido da vida humana está em Jesus. E por que o verdadeiro sentido da vida humana está em Jesus? Eu queria destacar só 3 pontos pensando na nossa vida. O verdadeiro sentido da vida humana está em Jesus, porque Cristo é aquele que concede sentido ao nosso passado. Jesus é aquele que concede sentido, que nos dá o sentido ao nosso passado. Sabe por quê? O nosso presente nós podemos mudar. Você está vivendo agora, você ia fazer uma coisa, você quer fazer outra, você faz. Você ia falar um negócio, aí você quer falar outro, você fala. E o nosso futuro, nós podemos mudar também. Eu planejava fazer isso, mas eu vou fazer isso. Mas o nosso passado, a gente não muda mais. O que já passou, passou. O que já fizemos, está no passado. E não há como você alcançar o passado. Você mexe no presente e mexe no futuro, mas no passado você não mexe. E ultimamente eu tenho tido contato com pessoas que se arrependem amargamente do que fizeram no passado. Às vezes é um ato impensado, é uma palavra dita, e são coisas que nós fazemos, e você provavelmente tem uma ou mais dessas manchas no passado que nos enche de vergonha, que dá vergonha só de pensar, que às vezes só você sabe. E o nosso passado assim fica todo destruído e sem sentido. Mas Cristo concede sentido ao nosso passado através do perdão. E aí está o mistério do perdão de Deus. Que o perdão não alcança o presente e nem o futuro, mas ele alcança o passado. E por isso que o perdão é um milagre. Porque em Jesus, nós como pecadores, temos acesso ao perdão de Deus. E o perdão de Deus conserta o nosso passado e gera sentido ao nosso passado. Porque quando a gente fala de perdão bíblico, o perdão bíblico significa que quando ele acontece,
aquilo que foi motivo de perdão é como se não tivesse acontecido. Vou dar um exemplo. Eu roubo alguém. E meu passado é manchado por esse ato de roubar. Quando Jesus entra na minha vida e alcança o meu passado me perdoando, é como se eu nunca tivesse roubado. É como se eu nunca tivesse roubado. E aí, eu tenho um passado com sentido. Eu olho para trás, as coisas boas e as coisas ruins que ficaram, elas se encaixam em Jesus. Quem está falando para vocês é alguém que passou por isso, olhar para o passado, mas como é que é esse negócio? E em Jesus as coisas se encaixam e isso gera sentido. Além de sentido no passado, Jesus concede sentido no presente, na nossa vida agora. João, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, na segunda parte, Jesus ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente, ou em outras versões, a tradução é vida abundante. Isso significa uma vida cheia de vida, uma vida cheia de Deus. E Deus concede sentido ao nosso presente. E Cristo concede sentido ao nosso presente. E como que Cristo concede sentido ao nosso presente? Primeiro, gerando paz em nós. Porque fora de Jesus, toda a nossa raça está em rebelião contra Deus, está em guerra com Deus. Todos aqueles que estão fora de Jesus estão em guerra com Deus. Em Jesus nós temos paz com Deus, ou seja, nós somos reconectados a Deus, reconectados a toda a fonte de vida que é Deus. E em paz com Deus nós temos paz com nós mesmos e com as outras pessoas. E isso é no presente, e isso gera sentido, porque nós somos seres relacionais, e dois relacionamentos são fundamentais para nós. O primeiro é a relação com Deus, e o segundo é a relação entre nós. E em Jesus, a relação com Deus é restabelecida, e as relações entre nós também são restabelecidas. E essa paz entre nós e Deus, e entre nós e o nosso próximo, dá sentido para nós. Gera sentido para nós. Você já parou para pensar que a maior parte dos seus problemas, eles são de relacionamento? Não é enfermidade, não é falta de dinheiro, mas é de relacionamento. E Jesus gera paz entre nós e Deus, e entre nós e as pessoas. E isso gera sentido para nós. Além disso, no presente, coisas boas ou coisas ruins, todas elas têm sentido em Jesus. Porque aquele que segue a Jesus vai sofrer também, às vezes até mais. Cristãos morrem de bala perdida, morrem de câncer, que eu já vi, sofrem também. Mas sem Jesus, isso é motivo de desespero. Mas em Jesus e com Jesus, todas essas coisas fazem sentido. O caso do sofrimento, por exemplo. Essa história de que cristão não sofre é mentira. Sofre sim. Mas a diferença nossa, dos cristãos, é como que se encara esse sofrimento. E se encara com esperança e com coragem. Porque em Jesus, sofrer faz sentido. Em Jesus, ser abençoado faz sentido. Porque tudo faz sentido em Jesus. Viver tem sentido em Jesus. Morrer também tem sentido em Jesus. Ser abençoado tem sentido em Jesus. Sofrer tem sentido em Jesus. Rir tem sentido em Jesus. E chorar tem sentido em Jesus. Porque é nele que nós encontramos sentido. E no presente ele gera sentido dessa forma. Assim, alegrias, tristezas, alívio, dor, tudo faz sentido em Jesus para nós. E não há desespero. E no presente, Jesus também nos concede sentido a partir da missão que a igreja tem de testemunhar o Evangelho de Jesus. Todos aqueles que são seguidores e seguidoras de Jesus, têm Jesus neles. Esses dias o Arthur perguntou para a Bia: cadê o Papai do Céu? Cadê o Papai do Céu? Porque o papai dele está lá, sou eu. E cadê o Papai do Céu? Aí a Bia me chamou, né? Chama o teólogo para responder essas coisas. Mas nem teólogo, se não for esperto, não sabe responder.
Mas eu dei uma resposta para o Arthur que depois eu fiquei pensando. Sabe que resposta que eu dei para ele? Cadê o Papai do Céu? Eu bati no peitinho dele e disse assim: Papai do Céu está aí, dentro de você. Dentro de você. Está dentro de mim. Está dentro de nós, daqueles que são seguidores e seguidoras dele. E isso gera sentido. Dá para você perceber a profundidade de dizer que o Deus Criador de todas essas coisas está dentro de nós. E está se movimentando e nos formando a imagem de Jesus. E aqueles que passam por isso recebem a missão de Jesus, que é anunciar o reino de Deus. E isso é sentido para a vida. Você vê pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho e pelo reino, sendo salvas e tendo a vida transformada. Eu costumo brincar que isso é Mastercard. Não tem preço. Não tem preço. Você pode fazer pessoas ficarem ricas, o que você quiser com elas, mas conduzi-las à salvação em Jesus, isso não tem preço. E além de dar sentido para o nosso passado e para o nosso presente, Cristo concede sentido ao nosso futuro. E é por isso que Paulo escreve dessa forma essa carta. Ele estava para morrer, ele poderia morrer, mas ele encontra sentido porque ele diz: olha, se eu continuar vivendo é para a glória e para serviço de Jesus. Se eu morrer, eu estarei com Jesus. Então ele fala assim, ele chega ao ponto, ao nível, à loucura do Evangelho de dizer: eu não sei se eu quero viver ou se eu quero morrer, porque eu estou perdido entre esses dois lados. Porque para mim é o seguinte: se eu fico vivo, eu glorifico e sirvo a Jesus. Se eu morro, eu estarei com Ele. Eu não sei o que eu faço. Por que ele fala isso? Porque toda a vida dele tem sentido em Jesus. E para nós, cristãos, o futuro está cheio de sentido em Jesus. Porque o futuro, nós esperamos não um céu, nós não esperamos asinhas para voar, nós não esperamos harpas para tocar. O que nós esperamos é que um dia nós estaremos face a face com esse que é o amor das nossas almas. E isso faz sentido. E enche o nosso coração de alegria e de força para continuar lutando. Então o nosso futuro tem sentido em Jesus também. Em Jesus. Dessa forma, o nosso passado, o nosso futuro, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro tem sentido em Jesus. Por isso nós podemos parafrasear Paulo e dizer o seguinte: para mim, viver é Cristo e morrer também é Cristo. E se você tivesse que completar a frase hoje, sozinho, só você, no escuro, só com uma luzinha lá em cima do papel, tivesse escrito: para mim, o viver é ... o que você completaria? Seja honesto com você. O que você completaria? Para mim, o viver é... Se você completaria qualquer outra coisa que não fosse Jesus, meu convite para você hoje é que você conduza todos os seus sentimentos, emoções, força e amor a uma pessoa que se chama Jesus, porque nessa pessoa, você vai encontrar sentido para a sua vida. Um homem encontrou sentido. Esse homem é o Viktor Frankl. Ele foi um psiquiatra austríaco. Ele já morreu. Ele morreu em 1997. E ele era judeu. E ele foi preso e foi levado para um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele foi separado da família. A mulher dele estava grávida quando foi levada para um campo de concentração longe dele. E ele escreve dizendo que durante aquelas caminhadas naquele inverno rigoroso da Europa, ele conversava de forma imaginária com a esposa e ele se fazia a seguinte pergunta: qual o sentido da vida no meio dos horrores da guerra? Ou nós podemos usar para entender qual o sentido da vida hoje no meio de uma sociedade tão caótica como a nossa. Qual que é o sentido da vida? E ele diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
Ou seja, quem tem um sentido e um motivo para a vida, enfrenta qualquer situação. E esse homem, depois que ele foi solto, ele descobriu que a mulher dele morreu por esgotamento, de tanto andar e correr, de que a família dele foi totalmente dizimada. E ele só não tirou a vida porque ele tinha sentido na vida, porque ele tinha um porquê viver. E o porquê viver, para nós, deve ser Jesus. Jesus. Eu encerro com uma frase de um pastor que foi meu professor e que eu gosto muito dele. Ele diz assim: lembre-se, quando o nosso coração se sente entristecido ou angustiado, precisamos, antes de mais nada, avaliar se todas as nossas afeições estão completamente centradas em Jesus Cristo. Geralmente, olha que interessante, a fonte de nossa tristeza, desânimo, rancor ou qualquer outro sentimento do tipo é resultado de não estarmos plenamente satisfeitos em Jesus Cristo. E o convite é encontrarmos todo o sentido da nossa vida em Jesus.